dia a todos que me ouvem neste momento. Eu me chamo Wanda, como muitos já sabem, faço parte do canal Nosso Quarto de Guerra. Sou uma das administradoras e tutoras desse canal que eu sempre digo e sempre vou dizer que não é simplesmente um canal, é um ministério onde vidas são restauradas, libertas, onde casamentos são restaurados, famílias são restauradas, namoros, relacionamentos, vida pessoal, vida profissional, vida espiritual, em todas as áreas. Tudo pelo poder da oração, da palavra, da consagração. Amém? Hoje eu estou aqui com vocês para falarmos um pouquinho, um resumo bem básico mesmo, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, esse livro a qual Deus deixou para nós, relatando todos os seus princípios e vontades para a nossa vida. Tudo que Ele quer que sigamos, a forma que Ele quer que vivamos. Eu costumo dizer que a Bíblia, primeiro, ele não é um livro comum, né? Você vê que os livros, com o passar dos anos, muitos saem aí do ar, né? Muitos param de ler, ou depois que lêem já não querem ler mais. Mas a Bíblia é um livro vivo. A palavra de Deus, ela diz que o próprio Deus na Bíblia diz que esta palavra ela se renova cada manhã, junto com as misericórdias do Senhor. E todas as vezes que você lê, você pode ler, vamos supor, o Salmo 23, 1000 vezes, mas cada vez que você lê, ele vai falar com você diferente. Porque a Bíblia, ela aberta, ela é a boca do próprio Deus falando conosco. E nós estamos com um projeto aí maravilhoso, né, da Bíblia em áudio. Às vezes as pessoas têm um tempo muito corrido, o trabalho, atarefado em casa, com a família, e para que você possa ter esse momento de estar, e não pode parar para abrir a Bíblia, para ler a palavra, mas a Bíblia, ela estando em áudio gravado, você pode estar lendo, ouvindo um capítulo por dia, seja no seu trabalho, seja na rua, seja na escola, onde quer que você esteja. Tem pessoas também já idosas que não enxergam muito, ou pessoas com deficiência visual que não conseguem ler, pessoas que não têm leitura, que não são alfabetizadas. Muitos vão poder ser beneficiados com esse novo projeto do canal Nosso Quarto de Guerra, que é a Bíblia em áudio. Então eu quero passar rapidinho aqui, só para dar uma pincelada bem rápida sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma palavra de origem grega, que significa livros. É a junção de vários livros escritos por fiéis seguidores de Jesus Cristo, inspirados e revelados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, foram juntados vários livros, várias escrituras, que junção quer dizer isso, de servos, seguidores de Jesus, né? E esses seguidores, essas pessoas que caminharam com Deus, tanto no Antigo ou tanto no Novo Testamento, elas relataram em manuscritos, né, que ao longo dos anos foram se aperfeiçoando, até chegou nesse livro que está aqui na minha e na sua mão. A Bíblia, ela se divide em 2 livros. O Antigo Testamento, escrito antes da vinda de Jesus Cristo, onde só havia a lei revelada a Moisés, ou a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, seca, sem perdão, porque na época do Antigo Testamento era assim, não havia misericórdia, né? Havia sim
olho por olho, dente por dente. Se a pessoa roubasse na Bíblia, tinha as mãos cortadas, né? Se ela adulterasse, traísse seu esposo, seu cônjuge, ela era apedrejada em praça pública. E assim ia, né? Enforcamentos aconteciam, tinham várias punições cruéis, terríveis de crime. Não havia o perdão, não havia a misericórdia de Cristo. Era uma lei seca. E o Novo Testamento, após a vinda de Jesus, o mesmo disse em suas palavras que não veio para abolir ou acabar com a lei, mas sim completá-la, aperfeiçoá-la com amor, perdão, misericórdia e graça. Então, o Novo Testamento já foi escrito após a vinda de Cristo, depois que ele veio, depois que ele morreu na cruz do Calvário, teve a sua caminhada, teve o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita do Pai Todo-Poderoso para interceder por mim e por você. E o tempo que ele esteve aqui, e os seus discípulos, seus seguidores, foram vendo e aprendendo com ele através da misericórdia, através do perdão, e as pessoas já não mais eram tão, como eu vou dizer, julgadas de forma seca como elas eram. Uma certa feita, diz a Bíblia, que uma mulher foi pega em adultério e os sacerdotes da casa, os fariseus, eles levaram essa mulher e pediram para que Jesus a julgasse. Olha, essa mulher, ela foi pega no próprio ato de adultério. É como se eles pegaram ela adulterando mesmo, pecando, traindo seu esposo. E aí Jesus, assim, com um ato bem calmo, bem simples, porque eles acharam que ele ia cumprir a lei de Moisés, a lei seca do apedrejamento. Mas ele fala assim, com amor e misericórdia. Ele ora para aquela mulher, olha para aquelas pessoas e fala assim: olha, quem entre vós não tiver pecado algum, não tiver cometido erro algum na vida de vocês, que atire a primeira pedra nessa mulher. Ninguém atirou pedra alguma, porque todos tinham um erro, uma falha. Todos nós somos pecadores, somos falhos, carentes, dependentes da misericórdia do Senhor. E aquelas pessoas, pouco a pouco, foram largando as pedras no chão, foram largando suas pedras no chão e foram indo embora. E aí Jesus fala: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela olha e não vê ninguém. E aí ela fala assim, ele diz assim para ela: pois nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não adultere mais. Não faça mais isso. Então o nosso Jesus, ele é maravilhoso em amar, em perdoar, mas ele não veio, aqui diz que ele não veio para apagar, abolir ou desfazer tudo que está no Antigo Testamento, não. Ele veio só aperfeiçoar com o seu amor. Então, o Novo Testamento, ele completa o Antigo Testamento com amor, graça e misericórdia. A Bíblia, ela contém 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, que ao todo dão 66 livros. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento chamam-se Pentateucos, de origem grega, que traduzida quer dizer 5 estojos. Muitos já devem ter ouvido essa palavra, né? Pentateucos. Eu sou bem curiosa. Quando eu ouço uma palavra ou leio que eu não entendo, eu já vou logo pesquisar o que significa. Eu não aceito ficar sem explicação para a palavra. E nós devemos ser assim, porque a própria Bíblia, ela diz: examinai as Escrituras sagradas. Ou seja, a gente não deve só ler, examinar e ir atrás, procurar ver, pesquisar. Não, o que é isso?
o que significa isso e tal. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, amém? Então, Pentateuco, ela é uma palavra de origem grega, você já deve ter visto em algum lugar, ou ouvido alguma pessoa, algum pregador, algum religioso falar, que traduzida quer dizer 5 estojos. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. No Antigo Testamento, temos literatura histórica, narrativa, que são literaturas históricas narrativas, ou seja, elas narram, contam uma história, que são esses livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth 1 e 2, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, ou seja, 1 Ruth, 2 Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Então, esses são os livros narrativos, ou seja, que narram histórias no Antigo Testamento. E temos também a literatura poética e sapiencial, ou de sabedoria. São livros poéticos e também de sabedoria, de cânticos, de louvores, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Temos literatura profética, olha quão rica é a palavra do Senhor. A literatura profética são os profetas maiores. A Bíblia ela é dividida no Antigo Testamento em profetas menores e profetas maiores. Os profetas maiores, que vem escrito primeiro no Antigo Testamento, são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, nós já temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. O Novo Testamento se divide em literatura histórica e narrativa, ou seja, ela se divide em contar a história do que aconteceu na vinda de Cristo e a narrar também essa própria história, esses fatos, esses acontecimentos. E são eles o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Esses são históricos e narrativos. Porque Marcos, Mateus, Lucas e João foram os discípulos, os que caminharam ali com Jesus. Dos 12, eles escreveram, desses 12 discípulos, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram as narrativas do que eles passaram, do que eles viveram com Cristo. E os históricos são Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Paulo. Temos a literatura também epistolar, ou seja, epístola. São cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Epístolas paulinas, por isso são chamadas epístolas paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. Teremos Romanos, 1 Romanos e 2 Coríntios, também 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Colossenses e 2 Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, as epístolas aos Hebreus, essas epístolas eu já disse, significa cartas. Essas epístolas eram cartas que o apóstolo Paulo escrevia às igrejas. Ele não podia estar em todo lugar, os lugares eram longe, ele foi
maior, assim, depois de Jesus Cristo, é claro, missionário da Bíblia no Novo Testamento. E ele escrevia cartas às igrejas de como as igrejas deveriam se comportar, de como as pessoas deveriam servir a Cristo, ao seu próximo, à sua família, tratar a sua esposa, tratar o seu esposo. Está tudo nessas cartas, nessas epístolas de Paulo. Temos também as epístolas universais, que é Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. E temos a literatura apocalíptica, ou Apocalipse, que quer dizer revelação de João. Foi algo que Deus revelou para João, um dos seus discípulos. E ele escreveu tudo que Deus revelou, que iria acontecer. Muita coisa já está acontecendo, né? A gente pode ler, ver e ler também na Bíblia. Então, por isso que eu digo, a Bíblia, ele é um livro vivo, ele se cumpre, é a própria palavra do Senhor. E muitas coisas já estão acontecendo. É só dar uma olhadinha lá em Apocalipse, que é uma revelação que Deus fez para João do que aconteceria naquele tempo e nos fins dos tempos. Assim se compõe a Bíblia, este livro que é capaz de mudar, transformar vidas, caráter, através do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia é viva e eficaz. A sua palavra se renova todos os dias e fala de diferentes formas, de acordo com o que precisamos ouvir. Ela é toda a nossa regra de fé, mas não totalmente de prática. Como no Antigo Testamento, na lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. E também já não há necessidade de se fazer sacrifícios de animais, pois Jesus já entregou sua vida na cruz do Calvário por nós, pagando o preço de sangue puro carmesim por mim e por você. Por isso eu digo que ela é toda a nossa regra de fé, ou seja, fé é o quê? A Bíblia vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Ou seja, eu não vejo, mas eu acredito que aconteceu ou que vai acontecer. Então ela é toda a nossa regra de fé, mas ela não é totalmente a nossa regra de prática. Como assim, Wanda? Você está falando que nós não devemos praticar a Bíblia? Devemos sim, mas eu estou falando na questão do Antigo Testamento, há práticas que não se fazem mais, como sacrifícios de animais que eram feitos, como os apedrejamentos, como as mortes cruéis, porque, como eu disse, Jesus veio com o seu amor e a sua misericórdia e completou o que faltava na palavra, o que faltava, amor, misericórdia e perdão. Pois Jesus se entregou na cruz do Calvário e ele pagou o preço por todos nós, né? Então todos hoje têm o direito de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos, de voltar-se para Jesus e recomeçar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, que se revela a nós através da sua palavra. Tá vendo como que é importante eu ouvir, eu ler a palavra de Deus? Porque a fé, ela vem pelo ouvir as Escrituras, pois nelas estão toda a revelação e salvação para as nossas vidas. Amém? Então, é a Bíblia em áudio, aqui através do nosso canal, nosso quarto de guerra, vai te ajudar muito. Ouça, a gente vai começar e já começou desde o livro de Gênesis e vai até o final. Ouça todos os dias, ouça um capítulo, se você não puder ouvir mais de um por causa do trabalho, dos seus afazeres,
ouça, reflita, né? Pegue a Bíblia, compare ali também o que você está lendo, o que você está ouvindo, e eu creio que você vai ser tremendamente abençoado. Mas eu vou te pedir um favor, não fique com essa bênção só para você não. Tudo que é bom a gente tem que compartilhar, dividir, distribuir para que alcance outras pessoas. Então eu vou te pedir desde já, deixe o seu like se você gostou desse mini mesmo estudo a respeito do livro sagrado, porque ele é bem complexo. Aqui foi só uma pinceladazinha para que nós possamos entender. E deixe nos comentários o que você queria saber mais a respeito da Bíblia, para que nós possamos, estudar, pesquisar para trazer para você aqui, tirar suas dúvidas e aprender também, porque quando nós pesquisamos para ensinar para alguém, nós aprendemos primeiro. Então vai ser bênção aprender para passar para vocês. E compartilhem com pessoas, com mais pessoas, para que a Bíblia, a palavra de Deus, possa chegar a mais pessoas que estão necessitadas dessa palavra. O mundo está perecendo. A depressão tem tomado conta, a angústia tem tomado conta, o sofrimento, o medo, sabe? A carência afetiva, emocional, paterna, materna, sabe? Carência em si. E com essa palavra, todos vão descobrir que não somos órfãos. Temos um Pai lindo, eterno, maravilhoso, que nos ama, que se preocupa conosco e que está a todo tempo ao nosso lado, esperando a gente pedir socorro para Ele poder vir. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de vocês. Obrigada por terem ouvido até aqui, até o final, ter ficado aqui comigo. E até a próxima. E ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia em áudio agora, sendo transmitida pelo canal Nosso Quarto de Guerra, é algo que vai transformar completamente a sua vida e a minha também. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e se nós conhecermos a verdade, quem é a verdade? O próprio Cristo, e seremos libertos. Libertos de quê, Evandro? Libertos da depressão, da opressão maligna, liberta de traumas, liberto de coisas que nos fazem mal, de relacionamentos abusivos, sabe? De tantas coisas, de medos, de pânico, muitas e muitas coisas. Podemos ser libertos de enfermidades. Então essa palavra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Cristo, ela vem nos libertar. A verdade é Jesus, como eu já disse, que se revela a nós através da sua palavra. E ainda diz mais, que aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Basta crer. Crer na Bíblia significa, não é só acreditar. Crer é acreditar, mas também é obedecer. Por quê? Está escrito crer ao invés de obedecer. A Bíblia ela foi escrita em várias línguas, no grego, no aramaico, no latim e no hebraico. E não tinha uma palavra mais próxima do português para traduzir obedecer em nenhuma dessas línguas. Então escreveu-se crer. Crer, que é o mais próximo de obedecer. Mas nas outras línguas, no grego, no hebraico, no latim, no aramaico, vai estar escrito basta obedecer. Então, se eu obedeço, eu creio, eu acredito, porque ninguém obedece a algo que não crê, não é verdade? Então esse crer aqui da Bíblia, toda vez que você lê, crer
você lembra de obediência. Não, se eu creio, eu vou obedecer a Deus. Se eu creio, se eu acredito, eu vou obedecer essa palavra, eu vou obedecer o que Ele está me dizendo. Então, todo aquele que crê que Ele, ao terceiro dia, ressuscitou entre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai, crê, que eu já falei que significa obediência, questão de obediência, diz que será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Por que crê de obediência? A Bíblia diz que até o diabo ele crê. Ele crê, estremece, mas ele não obedece. Ele acredita que Deus existe, pois ele veio de lá, é um anjo caído, do céu. Um invejoso que invejou o nosso Deus. Mas ele não obedece, ele até estremece, treme de medo. Sabe aquele filho, aquela pessoa que tem medo de você, mas não te obedece? Então assim é o diabo. Ele foi criado por Deus, é um anjo caído, Ele desobedeceu, ele treme de medo, mas ele não obedece. Nós não devemos ser como ele. Nós devemos ser filhos obedientes. E é a obediência, o arrependimento, que nos leva a sermos servos aprovados por Deus. Quando nós obedecemos, quando nós nos arrependemos dos nossos erros e as nossas falhas, através de ouvir a palavra de Deus, Ele nos perdoa, nos purifica e nós somos aprovados por Ele. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus, Havendo arrependimento, que quer dizer mudança de hábitos e direção, e segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o único pecado que não se é perdoado por Deus é a blasfêmia contra o teu santo nome. Então, roubar uma agulha é a mesma coisa que roubar um banco. Não tem diferença para Deus. Aqui na terra, os humanos podem julgar diferente, uma condenação penal num juizado aí, no tribunal de justiça, vai haver uma condenação pequena para quem roubou uma agulha, uma condenação muito maior para quem roubou um banco, Mas é para quem matou um animalzinho, para quem matou um ser humano. Mas para Deus não existe isso. Para Ele não tem pecadinho, não tem pecadão. É tudo pecado. É o mesmo peso e a mesma balança, a mesma medida Ele usa para as duas. E Ele, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Ele nos perdoa de todo pecado, seja lá o que quer que eu ou você tenhamos feito. Quando nós nos arrependemos, mudamos de direção. O que é mudar de direção? Que nós nos convertemos. Muita gente acha assim, converter é virar crente, converter é virar evangélico. Nada disso. Conversão. Quem dirige vai entender, vai saber o que eu estou falando. Quando você está dirigindo o seu carro ou pilotando a sua moto, dirigindo no trânsito, vai ter uma placa de conversão. Você vai estar indo na direção e vai ter essa placa de conversão te dizendo, olha, você tem que mudar de direção. Você está indo aqui em linha reta, mas você vai ter que fazer uma conversão. Você vai ter que dar a volta e voltar, porque aqui você não pode passar. Isso é converter, mudar de direção, mudar de caminho. Então, converter não é se tornar um religioso, não é se tornar um crente, não é se tornar um católico, sabe? Converter é mudança de hábitos, de atitude, de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente se converte, ou seja, abandona os maus caminhos, Deus, Ele nos perdoa. Ele nos purifica de todo pecado através do sangue do teu Filho derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. O único pecado que não tem perdão,
não tem perdão, é a blasfêmia contra o santo nome de Deus. O que é blasfêmia? Blasfêmia é palavra ofensiva à divindade de Deus ou à religião. Heresia, praga, maldição. Heresias são doutrinas que se opõem aos dogmas da igreja, absurdos, palavras ofensivas à religião. O dogma é o ponto ou princípio de fé definido pela igreja. Sistema ou doutrina. Devemos examinar as Escrituras, pois nelas estão toda a revelação e salvação para as nossas vidas. Amém?